Olá pessoal, tudo jóia? JM33 News, pessoal, é isso aí. Pessoal, realmente eu vou trazer um vídeo aqui, realmente do Bispo Marcelo Crivella. Realmente ele está contando tudo, a trajetória da vida dele e a trajetória do que realmente foi lamentável, que nem a própria Rosa, nem lá no enterro, ele pôde colocar uma rosa assim para simbolizar o sentimento que ele tinha acho que pela mãe dele, um lance assim, uma coisa assim, tá? Pela mãe dele, tá? Então realmente ele conta essa trajetória, né, da prisão dele um pouquinho, e a trajetória que ele teve lá na Angola também, e trouxe uma conterrânea, trouxe uma conterrânea de lá para cá, para o Rio de Janeiro. Conterrânea não, porque eu não sou angolano, né? Dizem que eu sou angolano, mas não sou angolano, eu sou brasileiro, graças a Deus também, tá? Então realmente ele conta essa trajetória e conta também um pedaço também como ele ajudou, como o Bispo Jadson também, que abandonou um pouco ele também. Aí ele ficou um pouco sentido sobre esse momento que o Bispo Jadson abandonou ele, tá? Realmente abandonou ele um pouquinho, tá? E contando a trajetória também da sua própria funcionária, que veio aqui para o Rio de Janeiro, saiu de lá da Angola e veio aqui para o Rio de Janeiro para poder ajudar, né, nos deveres de casa, para tudo direitinho, ajudar a esposa dele, tá certo? Então vou colocar esse vídeo aqui, tá? Se inscreva dentro do meu canal no José Maurício 33 News, pessoal, e realmente dá aquele joinha, se inscreva. E eu vou colocar um produto aqui embaixo na descrição para todos vocês realmente apreciar, entendeu? Lá a página dos dois produtos e curso, curso não, mas os dois produtos, e realmente vocês comprarem também. Aquelas pessoas que estiver precisando, compra. Aquelas pessoas que não estiver precisando, não compra, mas ou pode comprar até para uma outra pessoa também. Pode comprar, que é confiável, e é eu que estou oferecendo para todos vocês. O produto não é meu, mas assim eu estou oferecendo para todos vocês, realmente, para mim poder ganhar uma comissão, pessoal. É um outro trabalho que eu tenho, tá? Então se inscreva no meu canal e veja esse vídeo aí do Marcelo Crivella. Dificuldade, o bispo colocou o reino de Deus à frente da sua dor, da sua preocupação com a família, enfim. Eu acho que esse momento foi fundamental eu diria, na construção da Igreja Universal do Rio de Janeiro, de tudo que somos hoje. Se ele tivesse colocado a sua dor em primeiro lugar, acho que nós, com certeza, não estaríamos aqui hoje conversando sobre isso. O reino de Deus foi colocado em primeiro lugar, e então todas as outras coisas foram acrescentadas. O senhor fala muito a respeito do grãozinho de mostarda. Tem a ver? Tem, Bispo Célio, porque quando as pessoas pensam em reino de Deus, às vezes fazem uma comparação com o universo, que são 27,4 bilhões de anos-luz. E, aliás, um dos últimos prêmios Nobel de Física, eles descobriram que o universo se expande, mas com velocidade acelerada. Não é constante. A velocidade aumenta na sua expansão. É algo extraordinário. Só na nossa galáxia tem um número de estrelas, é o número de árvores que a gente tem no nosso planeta. Mas uma coisa fantástica. O Sol, o universo, os rios, os mares, os oceanos, as florestas não podem dar filhos para Deus. Quem dá filho para Deus é uma sementinha de mostarda. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a uma sementinha de mostarda que, quando cresce, se torna a maior de todas as hortaliças. Uma baleia é grande, mas ela já nasce grande. Um ser humano nasce com 30, 40 centímetros e chega aos 2 metros. Mas uma sementinha de mostarda se multiplica por milhares e milhares e milhares de vezes. É o maior crescimento que existe na natureza. E assim é. Aquele que morre para si mesmo, aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, aquele que muitas vezes na vida se sente uma sementinha de mostarda, esse é o que tem o DNA capaz de dar para Deus filhos. Agora, Marcelo Crivella, o ministério chamado.
é que aconteceu isso? O senhor tinha se convertido, o senhor trabalhava, o senhor era engenheiro, né? Tinha se formado. Quando o senhor ouviu esse chamado para servir a Deus, para dedicar a sua vida, como o Bispo Macedo fez no início da igreja, abriu mão de tudo, renunciou tudo para pregar o Evangelho. Que período, que fase, como é que aconteceu isso? Eu já estava no Exército. Quando a igreja começou, eu era soldado, era oficial. E, nesse momento, eu tive que sair do Exército. Já era engenheiro também. E a minha primeira missão na igreja foi construir igrejas. Na ocasião, nós tínhamos um objetivo de termos uma igreja em cada estação de trem lá no Rio de Janeiro. E nós trabalhávamos muito. Mas naquela ocasião não tínhamos a estrutura que temos hoje. Sim. Era apenas um caminhão. As pessoas realmente lutavam arduamente, os operários e todos que participavam nessa época conosco. Eu me lembro que o presidente da igreja era o pai do bispo Marcos Vinícius, que hoje está na Record, e a gente não tinha sábado, domingo, não tinha férias, era dia e noite, inaugurando as igrejas que já iniciavam cheias. O bispo Macedo ia fazer a primeira reunião antes que um outro pastor assumisse, e as igrejas estavam sempre lotadas. Esse trabalho foi o meu primeiro trabalho, cuidar das igrejas, cuidar das obras, estabelecer a nossa primeira também empresa de engenharia que pudesse depois fazer obras maiores, igrejas maiores, e as catedrais que vieram mais tarde. Foi a minha primeira missão. Depois houve a conciliação. Eu fazia cultos e cuidava das obras, fazia o culto e cuidava das obras. E depois ficou só nos cultos porque eu passei a... Como a igreja estava crescendo muito, precisava de pastores, eu passei a tomar conta de uma igreja, depois de uma região, depois do estado de São Paulo, depois fui transferido para a África, depois cheguei a tomar conta de vários países na África. Quando voltei para o Brasil, para o Projeto Nordeste, que era um sonho do Bispo Macedo, dar ao Brasil o mesmo exemplo que a gente via lá em Israel, que era a produção em massa, a produção em grande quantidade, em áreas desérticas, em áreas com pouca chuva. E... Como é que surgiu a ideia do Projeto Canaã? Foi quando teve na Record uma matéria de uma senhora que queria se matar e matar uma criança, o filho que não tinha que comer. Exatamente. Foi dali que surgiu a ideia do senhor, então, ir em Israel. O senhor foi para Israel, né? Se preparou. Exatamente. Para vir fazer o trabalho da Fazenda Canaã. A ideia foi aí? Foi exatamente aí. O Bispo Macedo morava no Brasil, assistia um programa na Record chamado Repórter Record. Isso. Goulart de Andrade. Eu estava na África. E nesse programa ele ficou, vamos dizer assim, chocado, porque havia uma senhora que dizia, olha, meu sonho é matar meus filhos, todos eles, porque eu não tenho como sobreviver. Ela falou que ia jogar os garotos na cacimba. Jogar na cacimba. Ela mostra o seio, não sei se o senhor lembra, sim, seco. Ela não tinha. Ela disse, minha avó já foi pobre, meus pais foram pobres, isso aqui não muda nunca, meus filhos são miseráveis. E o bispo lembrava daqueles kibbutz, não é? Nos desertos que plantavam e floresciam. Gotejamento, né? Então, eu estava na África, já fazia muitos anos, quase 10 anos na África. Ele me ligou e disse, olha, nós precisamos fazer um projeto aqui que seja um kibbutz, um exemplo no Brasil. E a minha primeira pergunta foi, bispo, mas nós temos recursos? Ele falou, olha, você gravou uma fita chamada Perfume Universal, que vendeu aqui 1 milhão de fitas. Então, você grava e com o dinheiro da gravação a gente faz isso. E foi exatamente o que o senhor falou. Eu viajei para Israel, fui para um kibbutz, para um instituto de tecnologia em agricultura, lá em Tel Aviv, e os técnicos vieram comigo morar em Irecê. Foi. O senhor encontrou uma similaridade entre lá, Israel... não tinha água. Não tinha água, aqui também não tinha, e viu a possibilidade de trazer a tecnologia de Israel para cá, que é o sistema de gotejamento, que a água brota da terra. Exatamente. Ao contrário do que a gente espera, né, que caia do céu, mas aqui não caía, então teve que fazer surgir a água da terra, né? É a chuva de baixo para cima. Isso. É a chuva de baixo para cima. Exatamente, foi isso que deu certo com eles lá, porque essa irrigação por gotejamento já trazia o fertilizante. E eles descobriram, nos testes que fizeram, os israelenses são muito hábeis, muito técnicos, cada cultura, qual a quantidade de água necessária para que as raízes
possam absorver os nutrientes da terra. A terra no Nordeste ela é muito fértil, porém não há água. E quando a gente faz a irrigação por inundação, o solo precisa absorver a água para que fique a umidade ideal e as raízes consigam absorver então os nutrientes para formar o fruto. Lá em Israel, em laboratório, eles sabiam quantas gotinhas um pé de feijão precisava nas várias fases do seu crescimento. De tal maneira que aí nós trouxemos também hidrólogos, eles analisaram o terreno todo, verificaram quais lugares que a gente devia abrir os poços, encontramos água a mais ou menos 50 metros, criamos 2 reservatórios e irrigamos por gotejamento 100 hectares, 100 campos de futebol. As mangueiras também vieram de Israel, eram mangueiras que o boi não conseguia destruir, comendo, etc., os animais. E chegamos a ter na Fazenda Nova Canaã uma época com, não só plantando feijão, mas 10 mil pés de pinha, de fruta de conde, que é uma fruta super doce, mas que precisa de pouca água, como o coqueiro, né? Por que foi escolhido Irecê? Por causa da senhora? Foi por causa da senhora. O programa foi feito exatamente em Irecê, que era a capital nacional do feijão, e as pessoas tinham problemas, porque o feijão precisa de 3 águas. A primeira água você não erra, por quê? Porque você prepara a terra, quando chove você joga semente. Mas aí você tem 45 dias, quando o feijão floresce, para ter chuva. Se não chover, ele seca todo. A terceira água era na panela, para cozinhar o feijão. A segunda água era a loteria. As pessoas tinham a primeira, a segunda não chegava, perdia tudo. De tal maneira que a capital do feijão, por falta de irrigação, acabava sendo a capital da miséria. Bispo, só uma coisa, o senhor me fez lembrar, era década de 90? É por aí. 98, talvez? Exatamente. Então, eu me lembro, nessa época, o senhor inspirou meu pai. Ah, foi? A gente morava no sítio, né? E meu pai fez o sistema de gotejamento lá no sítio. Ah, que bom. Foi uma maravilha, é verdade. Isso é uma coisa assim que eu me recordo e ele prestou muita atenção em toda essa explicação que o senhor deu hoje aqui. Então, naquela época, a gente também teve essa oportunidade. Meu pai foi lá, comprou a mangueira, aquela mangueira... Com furinho. Fez os furinhos, tudo direitinho, e plantou, e a gente comeu muito dessa... A gente plantava milho, feijão. Quanto tempo o senhor morou na fazenda? O senhor morou na fazenda? Nós passamos 2 anos. Morando na fazenda. Por aí. E finais de semana a gente pegava o caminhão para sair cantando na Bahia. Eu cantei em tudo quanto é cidade da Bahia, fazendo venda de CDs para arrecadar recursos. Não era só isso não, eu tenho que agradecer também a TV Record. O programa do Fábio Júnior me recebia, o Gugu também me recebia, o Silvio Santos ajudou, eu participei do Show do Milhão, recebi um prêmio lá, também da Porta da Esperança. Enfim, houve uma mobilização grande no Brasil. O terreno foi comprado com a doação? Foi, tudo que foi feito lá, as casas, as ruas, o terreno, a compra de equipamentos, foi tudo feito com esse dinheiro do CD, e que chegou, na época, a milhões de reais. Se a gente atualizar os valores para hoje, mais ou menos uns 52 milhões nós gastamos naquele terreno. Custou, na ocasião, 500 mil reais. E interessante, sabe, uma coisa, como quando Deus dirige, né? A Fazenda Nova Canaã tinha, passando no centro dela, uma rede de transmissão de energia da Coelba, Companhia de Eletricidade da Bahia. Pois bem, essa rede de transmissão, eu quando vi aquele terreno, eu disse, meu Deus, eu vou ter crianças aqui, de repente elas escapam lá da escola e vêm aqui, sobem numa torre dessa, eu vou procurar um outro terreno, mas não tinha. Os outros terrenos estavam todos endividados com os bancos, aquele ali era o único que estava livre para comprar. Olha, depois nós montamos lá na Fazenda Nova Canaã uma torre com uma turbina eólica para verificar a força dos ventos. E você sabe, rapaz, que medindo os ventos durante 2 anos, descobrimos que a fazenda pode produzir a 100 metros de altura mais ou menos 20 megawatts por hora. 20 megawatts por hora a fazenda pode produzir. E o que viabiliza essa produção de energia eólica na fazenda? Exatamente a rede da Coelba que passa ali, que num primeiro momento me parecia um transtorno, mas que Deus mostrou que era uma coisa que viria ajudar muito as crianças no futuro. Que legal. Agora, Bispo Marcelo Crivella, o senhor falou desse chamado quando o senhor começou na vida missionária, e eu queria que o senhor falasse um pouco da história do senhor e da dona Jane, esposa do senhor. Casados há quanto tempo?
Nós somos casados há 42 anos. Quantos filhos e quantos netos? 3 filhos, né? Um menino e 2 meninas e 3 netinhos. 3 netinhos. E estamos esperando mais uma neném, uma menina que está chegando agora em agosto. A família Cresce vai ser a primeira neta. Primeira neta. Primeira Já neta. tem o nomezinho? Bom, os pais disseram que estão pensando em Isabela. Que legal, nome lindo. Deixa eu perguntar para o senhor, como é que foi assim essa história do senhor e a dona Jane? Nós frequentamos a Igreja de Nova Vida, todos nós, aonde o Bispo Macedo conheceu a Esther e eu conheci a minha esposa. Mas eu digo a você, não foi fácil conquistá-la. O momento que eu ficava flertando, eu também não tinha muita coragem, porque eu achava que ela não ia querer, sei lá, eu ficava meio... Mas uma coisa, sabe, eu morava na Urca nessa ocasião e teve um domingo à tarde que eu fui andando, orando o tempo todo, até Botafogo, Polidoro 165, dizendo, meu Deus, eu preciso de uma namorada, meu Deus, eu estou sozinho. Eu tinha lá meus 14, 15 anos. Quando eu cheguei, era uma reunião de 6 horas da tarde na igreja, quando eu cheguei no segundo andar, na galeria, eu vi a minha esposa. Ela estava descendo, calça de veludo azul, camisa quadriculada, cabelo no ombro, assim, no meio das costas. Eu não vi o rosto dela, mas o coração veio na boca, meu Deus, é ela. Demorei 2 anos para tomar coragem. Você tinha quantos 2 anos? Uns 14 anos. 2 anos? 2 anos eu ficava olhando, orando, e dizia, meu Deus, se ela estiver nesse ônibus, é da tua vontade. E não sei o quê. Aquelas coisas que os jovens fazem. Mas teve um dia que, Bispo Alessandro, ela passou realmente a me considerar. Foi na apresentação da Cristiane. A Cristiane, a nossa querida Cristiane Cardoso. Sim. A Cristiane nasceu e nesse domingo de manhã o berçário ficava no final da galeria. O Bispo Macedo então disse para mim, pega minha filha porque eu vou levar a Esther, tinha operado, então ela estava andando com dificuldade, eu vou ajudá-la a descer a galeria lá para o altar onde nós vamos apresentar a Cristiane. Então ele desceu segurando a Esther e eu fui no berçário e desci segurando a Cristiane. Então a minha esposa, quando viu, falou, ué, esse rapaz, ele segura bem um bebê. Ele é um bom pai. Ele vai ser um bom pai. Ela, então... se apaixonou. A Cristiane foi o meu pedaço de bom caminho. Porque... Olha só, parece então que a dona Cris e o Bispo Renato já estavam meio que... Se a gente acreditasse em predestinação, que esse já era um sinal ali que eles iam ajudar muita gente no amor. Né? Pois é, rapaz, a Cristiane me ajudou muito, porque ela, bebezinho ainda, fez, eu diria para você, o primeiro... Encontro. Não, casamento blindado. Blindado Está mesmo. blindado mesmo, hein? Blindado São mesmo. 42 anos já, né? É a vida, né? Agora, e no início, assim, Bispo, essa fase do senhor, do seu chamado, o trabalho com as obras, depois dividido entre missões do altar, do ganho de almas, as reuniões e o trabalho de construção de templos, de igrejas. Quando foi que foi essa chamada o senhor ir para a África? Como é que surgiu África? Bispo Gonçalves, nosso Bispo Gonçalves, foi para a África e começou o trabalho em Joanesburgo. Nós éramos amigos desde a época do Rio de Janeiro. Ele, então, pediu ao Bispo Macedo que me enviasse. Nessa época, eu tomava conta de São Paulo. Uhum. E... Foi em 90, né? Foi. 90. Acho que 89, 90, 90, por aí. 89, O Bispo Célio estava aqui. Estava aqui na época. Então, eu tive a honra de ir para Joanesburgo. Pouco tempo depois, pouco tempo mesmo, o Bispo Gonçalves foi chamado de volta para assumir a Record, que naquela ocasião crescia, inclusive na sua rede, espalhando por todo o Brasil. E então ele teve que voltar. Quando ele voltou, eu assumi o trabalho na África e fiquei lá por quase 10 anos. Ali não havia mais obras. Aliás, perdão. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou de África. Pois não. Me parece que nessa época, se eu estiver errado, um dos momentos mais difíceis que a África vivia por conta dessa divisão de negros e brancos, que é uma coisa que
que era muito violenta na época na África, né? Me parece que os brancos não misturavam com os negros. Não. Como é que era isso lá na época? Para nós foi um choque. O senhor imagina, por exemplo, a praia de Copacabana. O posto 6, ali é lugar dos brancos. Depois, obrigatoriamente, teria 5, 6, 7 quilômetros de praia vazia. Aí, em frente ao Copacabana Palace, que é o meio da praia de Copacabana, mais ou menos, ali ficavam as pessoas estrangeiras. Por exemplo, indianos, árabes. E lá no Leme, lá na pontinha do Leme, depois do espaço vazio também, depois do Copacabana Palace, uma área lotada com os negros, assim era a praia lá. Os bairros eram separados, hospital separado, escola separada. Os negros que vinham trabalhar no centro da cidade tinham que vir sempre com autorização para conviver com brancos, ou, se eram servidores públicos, uniformizados. As empregadas domésticas também usavam uniforme. As empregadas domésticas sofriam muito, porque nos apartamentos não existia um quartinho de empregada. No último andar, lá naquele calor perto do telhado, a África era muito quente, todas as empregadas que trabalhavam naquele prédio ficavam lá em cima. Quando o senhor levou a Gogo, que trabalhava para o senhor no dentista, o que o dentista falou? Ah, essa história é incrível. Quando eu estava fazendo uma reunião, um domingo à noite, Bispo Célio, eu não podia fazer reunião domingo à noite porque não tinha transporte. Mas nesse domingo eu cismei, anunciei segunda, terça, quarta, que vai ter reunião domingo, 5 da tarde. Veio uma senhora Zulu chamada Ntom Bigaíse. E essa senhora, depois do culto, me pediu oração. Eu perguntei, qual o seu problema? Ela disse, olha, eu estou tão doente que eu não fecho a porta. Fecho a porta, não. Quando eu vou dormir, porque eu tenho medo de morrer e não me enterrarem. Lá naqueles lugares lá de cima. Então, eu fiz oração por ela, mas vi que ela estava com os dentes todos estragados, numa situação muito carente. Lá na África, uma coisa bonita é os dentes das pessoas. Todos têm dentes muito lindos. Uhum. A gente aqui põe flúor na água. Sim. Lá eles tiram flúor da água. Interessante. Bispo Alessandro, quando terminei de orar, eu falei, desculpe perguntar, a senhora trabalha onde? Ela falou, sou empregada doméstica. Eu disse, há quanto tempo? Ela falou, 27 anos. Quanto a senhora ganha? R$100 por mês. Eu falei, meu Deus do céu, é o apartheid. Eu falei, minha senhora, eu orei pela senhora, mas a senhora não gostaria de vir trabalhar na igreja? Nós estamos começando, ela é pequenininha, mas o que a gente comer, a senhora vai comer. Ela falou para mim, não, eu não posso, fui eu que criei os filhos da minha patroa, eu não posso sair, não, eu não posso. Ela foi decisiva. Eu disse, então, tá bom, respeitei. Mas, passados 6, 7 meses, ela voltou e disse assim, pastor, aquela oferta ainda está de pé? Foi as 2 vezes que ela veio à igreja. Eu falei, tá. Ela disse, a minha patroa casou o último filho dela, e ela não tem lugar, ela vai morar num lugar pequeno, não tem lá lugar para mim. Ela disse que eu posso continuar empregada doméstica, mas eu tenho que arrumar acomodação. Imagina, como é que ela ia arrumar acomodação, ganhando o que tinha? Eu disse, quando é que a gente faz a mudança? Ela falou, pode ser amanhã. Eu parei lá no local que ela morava, a igreja tinha uma Toyota Venture, abri o porta-mala e fiquei esperando. Ela desceu com 2 sacolas do supermercado. Falei, meu Deus do céu. Só isso. Ela falou, não, tem mais coisa. Voltou lá em cima e desceu com um fogareiro. Um fogareiro. Ela tinha que fazer a comida dela no lugar onde ela ficava, porque ela não podia pegar no fogão, no garfo, na faca, no copo, do branco. Meu Deus do céu. 27 anos trabalhando. 27 anos trabalhando. Bom, ela veio para trabalhar na igreja, minha esposa, então, levou ela no dentista. Do dentista que a minha esposa ia. Então, quando o dentista viu ela na sala de espera, ué, o que essa senhora está fazendo aqui? Não, eu não trato de negros, não, de jeito nenhum. A minha esposa falou, eu vou pagar, nós vamos pagar. Ele falou, não, se os meus clientes verem ela na sala de espera, eu perco a minha clientela. Meu Deus. Imagine eu usar um instrumento que eu uso na boca de um branco, na boca de um negro, de jeito nenhum, por favor, saia daqui agora. Minha esposa pegou ela pela mão e as 2 saíram de cabeça baixa, muito triste. Graças a Deus, veio a eleição do presidente Mandela, nós tivemos a oportunidade de votar nele, houve uma transformação e as coisas melhoraram. Mas no começo foi muito difícil. Agora, interessante é que quando eu voltei para o Brasil, eu disse, nós chamávamos ela de Gogo, porque Gogo em Zulu é vovó. Olha, o Brasil não vai ser legal, porque a gente só fala uma língua. Ela falava Zulu, Suto, Xhosa, ela falava africano e inglês, 5 línguas. No Brasil a gente só fala português. Então, você vai na televisão, você vai ligar a televisão, ouvir um rádio, farmácia, etc. Mas quando ela viu aqui no Brasil brancos, negros, todos misturados, ela falou, eu gostei demais, eu quero ficar no Brasil, eu vou aprender português. E foi uma confusão para tentar aprender português. Mas
eu digo ao senhor, eu aprendi muito com ela, muito, 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 porque quando eu chamei ela para vir trabalhar na igreja, ela disse para mim, ela não perguntou assim, quanto é que eu vou ganhar, onde é que eu vou morar? Ela disse, eu não posso, eu que cuidei dos filhos da minha patroa. Eu digo uma coisa ao senhor, uma mulher africana, ela quer ter filhos. Uma mulher africana, ela não diz meu marido, porque os homens casam com muitas esposas, ela diz meu filho, o filho é dela. Tudo que ela tem na vida é um filho, é o meu filho, a minha filha. Ela, quando teve o nome de Ntombigaíse, por quê? Porque Ntombigaíse em Zulu é filhinha do papai. A mãe morreu quando ela nasceu. Então o pai disse, ela não tem mãe, vou botar o nome de filha do pai, filhinha do papai, Ntombigaíse. Ntombigaíse. Foi criada pela tia, com 14 anos deram ela para casar. Teve 4 filhos, os 4 morreram. Sem pai, sem mãe, sem irmãos. Sobrou para ela, o marido desprezou, porque com 4 filhos tudo morto, o marido largou ela para lá. Só deu para ela trabalhar na casa dos brancos. Mas o que me encantava nela é que ela fez filhos dela aqueles que a desprezavam, que em 27 anos não viram que os dentes dela estavam estragando. Ela os tratava com amor imenso. Eles pouco ligavam para ela, mas ela não os trocava por nada. Quando eu chamei, ela não disse que não viria. Ela nunca perguntou, o que eu estou ganhando com isso? Ela trabalhou muitas vezes com dor de dente. É como Deus. Você imagina, Deus nunca perguntou, o que eu estou ganhando com isso? Porque nós não podemos fazer ele ficar mais forte, mais eterno. Mas ele nos ama. Ele tem esse amor, essa coisa de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, quer dizer, amar mais do que a si mesmo, é o que eu aprendi com ela. Eu disse, meu Deus, eu tenho que trabalhar aqui na África exatamente como ela trabalhava para os brancos que a desprezavam, como também fui prefeito. Agora, a Bíblia diz o seguinte, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você acha que ela morreu numa senzala do apartheid com os dentes estragados? Não. Deus trouxe ela para o Brasil. Ela, puxa, eu gostaria de ter uma fotografia para mostrar para vocês. Ela teve a família linda que ela sempre sonhou, que era a família universal do Reino de Deus. Ela era obreira entre nós, ela trabalhou comigo na África. Quanto tempo aqui em ficou com o São senhor? Paulo. 30 anos. 30 anos com o senhor. Ficou 30 anos comigo. Quando ela encontrou a patroa, o que ela falou com ela? Ah, uma vez lá na África do Sul, em outra cidade, ela encontrou a patroa disse, Gogo, eles estão tratando bem de você, eu estou vendo que você está com os dentes, está com óculos, você engordou? Ela falou, ah, é, e olha, lá na igreja que eu frequento, teve uma excursão para Israel, e eu fui. A patroa falou, o quê? Eu nunca saí da África, você foi para Israel. Ela não só tinha ido para Israel, como foi comigo para os Estados Unidos, nas vezes que eu fui. E aqui no Brasil, ela era amada na igreja, os obreiros gostavam demais Deus dela. honrou, né? Deus, digo mais para o senhor. Quando eu me tornei prefeito do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro tem a Casa da Gávea, Sim. que é uma casa muito bonita. Eu e a minha esposa resolvemos continuar no apartamento que nós morávamos. Mas quem morou na Casa da Gávea foi a Gogo. Ela amava aquilo lá. Olha que coisa interessante. Ela amava, as pessoas que trabalhavam lá gostavam muito dela. Ela tem uma floresta da Tijuca atrás, então ela andava pela trilha, ela plantava as plantinhas dela, ela cuidava do cachorro, tinha um pôneizinho lá, ela amava aquilo ali. Ali tinha tudo que ela sonhava. E eu ficava pensando, meu Deus, essa senhora saiu de uma situação tão frágil, não é? Viveu 27 anos numa senzala do apartheid. E hoje aqui no Rio de Janeiro mora num lugar tão aprazível, tão bonito. Quem diria? Quem diria? Só o Espírito Santo. E nada de mágoa, né? Não, ela Nenhum nunca se queixou ressentimento. da família que a tratou. Olha, para você ter uma ideia, ela amava tanto o Brasil, que quando eu fui solto, o Bolsonaro me disse, Crivella, por que você não vai para a África? Eu disse, com imenso prazer, presidente. Verdade. E ele então me indicou para ser. Acabou não dando certo. Mas naquele dia eu cheguei em casa e falei com a novidade, a gente falava muito Zulu, eu e ela. Então eu disse, Gogo, Sizobuia Caia. Sizobuia Caia, Caia-leto, que significa, nós vamos voltar para a África, nós vamos voltar para a nossa casa. Sizobuia Caia. Pois é uma novidade, né? Então ela virou-se para mim e disse assim, Uena Wedua. Uena Wedua significa, vai você sozinho. Eu não, vai você sozinho. Eu falei, Não quero voltar para a senzala. Não, para a África, né? Estava feliz Ela aqui, estava né? feliz demais aqui. Aí eu disse, o quê? Gogo Siso Bafuno Cubona, o Buço-Baco. Eles querem ver você. Como é que eu vou voltar para a África? Eles perguntaram, cadê a Gogo Bafuno Cubona, o Buço-Baco? Ela disse, eu vou mandar uma foto. Fiz outra foto. Eu morri de rir com aquilo.
Pouco tempo atrás, nós estávamos lá em casa, 4h30 da manhã, ela bateu na minha porta. Ela passou um dia tão bem, foi fazer compras, voltou. Estava passando mal. Corri com ela para o hospital, no meio do caminho ela faleceu. E aí nós fomos, então, para o cemitério. O sepultamento da minha mãe foi muito triste. Foi lá em Minas, uma cidadezinha pequena, de onde vem minha família, uma cidadezinha chamada Simão Pereira, muito pequenininha. E o cemitério é onde estão meus avós, meus tios, chama-se Caminho da Igualdade. É um cemitério que fica no morro, bem na entrada da cidade. Muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Em Minas, você sabe, os cemitérios normalmente ficam numa elevação, no morro, no início da cidade. Eu não pude comprar uma rosa para a mamãe. Não me permitiram comprar uma flor para minha mãe. Eu fui escoltado, uma coisa triste, meu Deus do céu. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Pois é, mas o sepultamento da Gogo foi lindo, foi bacana. O Bispo Célio estava lá comigo, os obreiros todos foram, a gente cantou as músicas que ela gostava. E sabe, quando Estevão foi apedrejado, ele olhava para o céu e via Jesus. Eu, quando fui apedrejado, eu olhava para a Gogo. E Deus perguntava para mim e dizia assim, a história dela terminou com os dentes estragados, numa senzala do apartheid, achando que ia morrer e ninguém ia enterrar, a sua também não vai terminar numa cadeia. Enfim, ela era para mim uma inspiração. O que Deus fez na vida dela, porque ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar, é o que ela amava, aquele povo que